Oiê, seja bem-vindo ao nosso podcast Cake Lover. Hoje eu tenho uma convidada muito especial e ela é realmente especial porque ela fala de confeitaria especial. Sou eu. Bem-vinda, Polly Moraes. Obrigada, Bru. Obrigada pelo convite. Tô muito feliz de estar aqui. E bora Feliz lá. de te ter aqui pra gente bater um papo sobre confeitaria hoje pra nossa galera. Gente, a Polly, ela é a Polly. Polly também serve. Muita Mas gente me chama de a Polly. maioria é Polly, né? Goiânia. É, Aqui em São Paulo é Goiânia. todo mundo Polly. Exato. Gente, a Polly, ela é especialista em confeitaria especial. Ela fala de sem glúten, sem lactose e diet. Entra o low carb funcional também, mas o foco principal é esse daí. O foco principal é esse. É. E isso é uma coisa que a galera tem muita dúvida. Mas antes da gente entrar nesse assunto, vamos contar um pouquinho da sua história, né? Quem que é você? Então, Você é confeiteira há muito tempo? O que você faz? eu sou formada em nutrição. E aí a confeitaria caiu meio de paraquedas. Numa oportunidade em 2015, então vai fazer 6 anos que eu estou na confeitaria. E logo que eu comecei, os meus pacientes, né, que eu atendia, começaram a me questionar. Polly, você faz bolo integral? Aí eu faço. Nunca tinha feito, como eu nunca tinha feito bolo na vida, né? Minha mãe que começou a bater os bolos, eu tirei a foto e postei. Falei, tô fazendo. Mas eu nunca tinha batido um bolo, nem de liquidificador, nem de nada. Nem na faculdade de nutrição? Não. A gente tem aula lá de técnica dietética, né? Que a gente faz alguns pratos, algumas coisas. Mas não tem eu não me recordo de ter batido um bolo na faculdade. Não me recordo. E se eu bati, foi primeiro período. 2007. E a faculdade de nutrição foi a sua primeira opção? Você saiu do Foi. colégio e foi pra faculdade de nutrição? Foi, mas assim, não era a minha única opção. Eu sempre fui uma pessoa muito eclética e bem aleatória, né? Então, eu sempre gostei de tudo na escola. Eu gostava de química, mas eu era boa só em química orgânica. Físico-química era podre. Em física, eu era boa em física elétrica. O resto, eu era podre. Em cada matéria, eu tinha alguma coisa que eu era boa e outra que eu era péssima. E quando eu fui procurar a faculdade, a minha irmã cursou nutrição. E aí, eu fui olhar o caderno dela. Eu falei, não tem físico-química. Beleza. Ela é mais velha, tava 1 ano na sua frente. 1 ano na minha frente. Tá, Dois. Então você tava no colégio e ela já tava no segundo ano. Isso. Quando eu tava no 3º ano, ela tava no 2º ano de faculdade. Aí eu fui olhar, falou que não tinha físico-química, mas tinha uma disciplina inteira só sobre isso. Mas enfim. Mas tinha anatomia e eu era muito fã. E eu gostava disso. Tanto que no 3º ano eu fui visitar um laboratório de anatomia na faculdade e tudo mais. E eu queria fazer algum curso que tivesse, mas eu não encarava um curso de medicina. E, na verdade, o que eu queria ser era médico legista, porque pra mim lidar com morto era mais fácil do que lidar com gente. Aí eu coloquei... Mas pra ser médico legista também tem que fazer faculdade de medicina, né? Tem, aí então, eu não encarei. Eu falei, não, eu tendo umas aulas lá de anatomia, pra mim eu já tô feliz, né? E aí eu coloquei nutrição como primeira opção, segunda opção era direito, a terceira era psicologia e a quarta administração, Totalmente... Mas, assim, qualquer coisa que desse, eu tava feliz. Porque tudo aquilo que a gente se propõe a fazer, a gente vai e faz bem, né? E eu gostava de tudo um pouco. Então, quando eu era criança, eu me via como médica, cirurgiã cardíaca. Depois eu já me vi como advogada. Eu já me vi como arquiteta, porque meu pai gosta. Viajava super na maionese. Então, assim, nunca na minha vida eu imaginei ser confeiteira, por exemplo. E em casa, você tinha algum incentivo a mais pra alguma matéria? Não. Tudo. Meu pai, todo mundo incentivava em tudo. Faz o que você quiser da sua vida, sabe? Mas se for fazer, faça aquilo que... Faça bem feito. Tudo aquilo que você propor, faça bem feito. Então, surgiu. Eu passei em nutrição, eu falei, beleza, bora agora. Aí eu comecei a gostar do negócio, né? E a gente vai sempre se propondo a fazer as coisas, né? Igual eu comentei com você, né? Que o professor começava uma matéria que eu curtia, aí eu me colocava a meta de que eu tinha que tirar 10 até o final do semestre. Então, assim, eu corria atrás do negócio mesmo e gostava daquilo. Mas na faculdade a gente não tinha nada sobre alimentação. Aliás, a gente tem uma disciplina que é até a Fabi dá, que é o UAN, que é essa parte de unidade de alimentação e nutrição. Que a gente tem que cuidar da cozinha. Aí é uma mistura de nutricionista com psicólogo, com arquiteto, engenheiro, que a gente tem que desenhar tudo, fluxo. É uma nhaca. Peraí, gente. Alguém chegou. Amor, a Lula tá dormindo. Rock, né? Rock maravilhoso. Bruna Rebelo sou eu. Será que eu posso falar? Bom, voltando. E aí, o que eu tava falando mesmo? Dua.
Você tinha que ser uma mistura de arquiteta. Era essa misturona aí. E aí, eu lembro de eu falar pra minha mãe, assim, que a professora deixou a gente meio traumatizada. Eu falei, se eu, na nutrição, não tiver nenhum emprego na área clínica e me sobrar só isso, eu não vou atender como nutricionista. Eu já tô deixando bem claro que eu não vou ser nutricionista se me sobrar isso na vida. De tão traumatizada que eu fiquei, assim, com questão de cozinha. Aí... Porque a cozinha é cheia de regra, né? Não, mas é porque, assim, a gente tinha que desenhar layout mesmo. Igual engenheiro. Colocar umas medidas certinhas, assim, ó. Aí você desenha o fluxo. Aí tem que ter o fluxo do lixo, o fluxo da entrada do alimento. Qual que é o fluxo que o cliente vai entrar, o fluxo que você vai servir a comida de um restaurante mesmo. E aí eu tinha que pensar, a gente tinha que pensar a linha de produção, a parte quente, da parte fria. Onde que vai ser... Não, era muito. E a professora botava uns trabalhos muito loucos pra gente. E ela deixava todo mundo louco. Todo mundo saiu não querendo nada de um E aí, trauma total. Trauma total. E eu não queria saber. Eu, na faculdade de gastronomia, eu odiava confeitaria. Pois é, que coisa, que louca. Doido. E aí no final a gente tá o quê? Na cozinha, na confeitaria. Completamente doido. Então eu saí da faculdade apaixonada por pesquisa. Eu descobri que eu gostava muito de pesquisa. Então, participei de alguns projetos de pesquisa, como voluntária, né? De mestrado de outras pessoas, de doutorado e tudo mais. E louca, apaixonada no TCC, a decoreba do ABNT. Se eu queria tirar qualquer dúvida de ABNT, era comigo. Sabia tudo. E quando terminou, já terminei como voluntária no projeto que eu iria fazer o meu mestrado. Aí eu já saí da faculdade começando uma especialização, entrei no mestrado. Aí eu fiz outra especialização também. E aí tudo a gente terminou em 2015. Todas essas coisas, né? Essas duas especializações. Mas quando você se formou em nutrição, você já começou a clinicar? Já. Tanto que eu nem participei da colação de grau, porque eu já tinha um emprego para começar em janeiro. Eu tive que fazer colação especial, porque eu precisava tirar meu CRN e começar a clinicar. Caramba! E esse primeiro emprego era onde? Em clínica era clínica. Mesmo? De atender paciente que queria emagrecer, essas coisas? Era, ou doente. E nossa senhora, meu primeiro paciente era um paciente que tinha doença de Crohn. Que é uma doença do intestino. Eu não lembrava nem onde ficava o H. Aí eu escrevi Crohn lá de qualquer jeito, enfiei o dedinho em cima e falei, continua, né? Aí eu peguei, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com essa cliente? Meu primeiro paciente que tem doença de Crohn. Super aí eu lembro, né? super. Porque... Aí eu mandei mensagem para as minhas professoras, que eu tinha contato de todas, né? Eu falei, pelo amor de Deus, gente, alguém me ajuda, me dá um protocolo bem bom, que eu não sei. E aí ela falou, nossa, adorei, tá? Vou trazer minha irmã, ela tem diverticulite. Aí eu... Me lasquei. Pariu, gente. Manda um trem fácil aí pra mim. O povo só quer emagrecer. A pessoinha aqui quer emagrecer 5 quilinhos. Tipo tá isso. Ótimo. E aí, depois, eu comecei a entender um pouquinho esse negócio de ganhar os outros pela barriga. Foi na outra clínica. Eu fiquei 2 meses só nessa clínica, porque era uma clínica que fazia atendimento por convênio. Então, assim, tipo, por consulta eu recebia R$17, R$18, uns convênios, assim, que são muito baratos. E eu vi que não tava compensando financeiramente, né? Eu lembro que meu primeiro mês eu ganhei R$85. Tá no meu caderninho de anotação, eu tenho esse caderninho guardado até hoje. Deus. Olha, você ganhou mais do que eu como estagiária. Porque eu como estagiária na melhor, cozinha, né? Eu pagava o meu transporte. Exatamente. Não recebia absolutamente nada. Então tá. E era bem longe da minha casa, mas enfim, tirou aquele primeiro... Aquele negócio, assim, do primeiro atendimento, aquele primeiro momento, Desvirginou. Assim. Pronto, quebrou. E eu peguei um paciente super difícil, então, tipo, sou massa. Eu tô indo. E eu já tinha estagiado, né? Meu último ano, eu estagiei por fora da faculdade. Eu era daquelas, assim, oi, nutricionista, tudo bem? Gostei muito do seu trabalho, eu queria ser sua estagiária. Ai, que era dessas. E aí, você conseguiu? E aí, eu consegui. Eu fiz assim. 3 estágios desse jeito. Aí eu fui pra uma clínica popular. E era uma clínica que já tinha uma nutricionista que tava lá há muitos anos. E aí eu falei, cara, como que eu vou fazer pra eu ser conhecida dentro dessa clínica? Porque tinha, sei lá, uns 80 profissionais lá dentro. Caraca. Era onde a consulta era tipo R$50, baratinha, era bem popular. Aí eu falei, eu preciso ser conhecida. Aí eu fiz amizade com a menina da recepção. Aí eu peguei o contato de todos os médicos, o horário que cada um deles estava. Pedi pra minha mãe fazer um bolo de banana. Olha que esperta. Aí eu fiz um muffinzinho, coloquei o meu cartão e eu fiz questão de entregar pessoalmente pra todos eles. Falar, olá, tudo bem? Eu sou nutricionista nova da clínica e tudo mais. Trouxe um bolinho aqui, saudável pra você, integral, tal. Aí depois eles pediram a receita. Aí eu deixei a receita lá na recepção pra eles passarem e tal. E ele, nossa, que legal. Alguns já comiam o bolinho na hora, falavam, meu Deus, que delícia, é saudável. É saudável e tal. Aí eles, não, pode deixar, vou te mandar. Aí começou a chegar.
os indicados. Meu Deus. Aí eu trabalhei bastante nessa clínica. Isso era 2011. 2011. Mas, tipo, minha mãe fez o bolo. Sua mãe que fez? Minha mãe fez o bolo. Aí eu fiquei na confeitaria, na nutrição, por esse tempo e tudo mais, né? Atendendo bastante. Aí, graças a Deus, eu tive uma vida profissional bem ativa, muito boa, uma clientela muito boa. E eu tava bem satisfeita, né? Você saiu da clínica popular em algum momento e foi para outro lugar? Eu fiquei nessa clínica e depois eu acho que no final de 2011 já, a nutricionista que eu fazia estágio antes, ela me convidou para poder atender lá. Então, os dias que ela não estava, eu podia atender os meus pacientes, ou então pacientes que não podiam pagar a consulta dela, que era bem mais cara, e aí ela mandava para mim. Ai, que legal. Então, foi bem legal por conta disso. E aí, nessa mesma clínica, que é uma clínica de cirurgia plástica, eu também fiz... o médico, dono da clínica, é amigo nosso da família, que a gente chama de tio, né, inclusive. Aí o tio falou assim, não, do dela tava muito cheio o horário, eu não lembro, não deu certo de eu continuar com ela. Aí ele falou, não, você pode pegar um consultório meu, ele tem 3. Um do lado do outro, porque tipo assim, entra um, aí ele faz... Aí ele, não, pega aqui não tem problema. Aí eu comecei a atender lá também. Até que eu vi que a maioria dos meus pacientes estavam pedindo para eu atender em domicílio. Eu também atendi numa academia. Aí eu saí da academia e comecei a atender os da academia em domicílio. Aí começou assim. Aí eu fui atendendo em domicílio esses pacientes. Aí foi ficando. Aí eu saí de todas as clínicas, tinha minha malinha, carregava minhas coisas e atendia somente em domicílio. Aí eu comecei a dar aula de ensinar a cozinhar. Aí começou um negocinho. Tudo. Só que eu não era maravilhosa em cozinha. Eu comecei a cozinhar em... pensar. 2013. Também não sabia fazer arroz, eu não sabia fazer arroz, sabia fazer nada. Aí quando eu empolguei com a cozinha, eu falei, poxa, agora dá pra eu dar umas diquinhas boas pros meus pacientes, né? Super legal, né? Quando você entende ali do negócio. Aí eu comecei, aí começou a ter umas aulinhas ali, tal. E foi crescendo, assim, graças a Deus. Aí chegou que final de 2013 pra 2014 eu tive depressão. Ai, aí cagou. Não, cagou tudo, né? Porque no final de 2013 eu já tava, assim, num grauzinho, que aí eu já tive que entrar com medicamento e tudo mais. Aí 2014 foi, assim, terrível, porque eu não tava tendo vontade mesmo de sair de casa, vontade de atender, de nada. E eu fui perdendo esses pacientes, né? Porque, pô, você vai deixando eles na mão, não consegue e tal. E eu passava eles pra outro porque eu não dava conta. 2014 pra mim foi um ano... Quantos anos você muito tinha? Muito difícil. Ai, Deus. 26 anos atrás. 26. Super nova. Muito. E foi, assim, uma depressão quase o ponto da médica falar assim, se você não melhorar em tantos dias, a gente vai te internar. Nossa. Foi muito pesado, assim, pra minha mãe, pra minha família, pra todo mundo, assim, foi muito difícil. Então, eu parei completamente. Foi um ano que eu praticamente não trabalhei, porque eu trocava a noite pelo dia... Eu dormia durante o dia todo, à noite eu ficava o tempo inteiro acordada. Meu pai me dava bom dia, eu dava pra ele boa noite. Nossa. Sabe? Virou tudo. Perdeu totalmente noção do tempo, total. O espaço. Tudo. Então foram os primeiros 6 meses, assim, de 2014. Foram meses, assim, que eu tava fundada. Mas aí, quando foi julho, agosto e setembro de 2014, eu afundei com gosto. Ao ponto de ficar, assim, 7 dias sem tomar banho, porque eu não queria sair de casa. E eu não saio de casa sem tomar banho, então eu não tomava banho pra não sair. Sabe? Ficava de pijama... Aquele negócio, afundada. As pessoas, às vezes, a gente alegre hoje, né? E ninguém nunca imagina os buracos que passou. E aí, eu fui para os Estados Unidos no ano seguinte, em 2015, para tentar meu doutorado lá. Só que aí minha avó adoeceu aqui e tudo mais. E eu já ia voltar para o aniversário de 100 anos. Aí eu falei, cara, descobrimos um câncer na minha avó. Que oportunidade que eu vou ter de viver com ela. Né? E aí, eu falei, já que eu vou voltar e vou ficar. Não vou ficar lá mais, não. Ficou quanto tempo? Fiquei 6 meses. Aí, não deu certo o negócio do doutorado, enfim. Aí eu voltei, e no que eu voltei, algumas coisinhas tiveram que ficar. Minhas coisas de nutrição ficaram pra trás. Minhas balança com bioimpedância, de ponto, esse trem, tudo muito caro. Eu falei, eu não vou comprar esse trem de novo, vou esperar alguém voltar e trazer. Você trabalhava em alguma coisa de nutrição lá ou atendimento para brasileiro. Em domicílio. Mas fazia. Fazia. Um pouquinho, mas fazia. Aí eu tive que esperar. E aí, pensa, uma pessoa que já teve 2 empregos, fazia 2 pós e um mestrado tudo ao mesmo tempo, dá conta de ficar quieta? Não. Eu falei, cara, vou surtar. Aí teve um dia que eu tive uma briga meio que... Brigou com a mãe? Foi. Aí a gente teve uma DR, aí eu falei, vou a pé pra casa, 3,5 km. É perto, né? Mas de chinelo.
rasteirinha. Aí no meio do caminho eu já tava chorando com bolha no pé. No trabalho, que a gente tinha numa loja de peças de roupa infantil. Junto com a sua mãe. Aí eu tava ajudando lá, tipo, não trabalhava, mas ajudava, tá, a gente brigou lá e eu vou embora. Aí fui. Aí começou a dar bolha no meu, eu falei, agora não posso ligar pra minha mãe pra falar, me busca, porque eu tô com bolha no pé. Aí eu liguei, lascou. Aí eu liguei pra uma amiga minha lá do condomínio. Aí eu falei assim, pelo amor de Deus, me busca, eu não sei nem onde é que eu tô, sabe, né? Que trem. Aí ela foi me buscar, eu fui pra casa dela e tal. E eu falei, cara, eu não tô aguentando, o povo tá me pressionando pra trabalhar, eu quero trabalhar, mas como que eu vou fazer com minhas coisas que não estão aqui? Aí ela foi, virou e foi entrar na confeitaria. Isso aí foi final de ano, dezembro de 2015. Foi quando eu comecei. Ela falou, Polly, eu tenho uma receita de um brownie aqui, muito gostosa. Eu tenho uma conhecida que tá vendendo brownie, ganhando muito dinheiro com isso. Aí eu pensei comigo, eu falei, brownie, um bolo mal assado. Tem erro. Tá tudo certo. E eu nunca tinha feito, né? Aí eu falei, ela pegou, anotou num papelzinho assim, rasgou e eu voltei pra casa. Aí eu cheguei em casa, aí eu sou daquelas assim, que eu não fico guardando mágoa. Então, tipo, eu meio que finge que nada aconteceu, sabe? Ainda mais se eu tô certa. Aí eu cheguei e falei assim, mãe, então, a minha amiga me deu a receitinha aqui de um brownie e eu tô pensando em começar a fazer brownie pra vender. Aí ela falou assim, não, então já que você vai fazer brownie, faz bolo caseiro do nosso livro aqui, as receitas que a gente já conhece, já tem testado a vida inteira. Vamos fazer bolo caseiro. Eu falei, beleza, então vamos. Aí a gente comprou as coisas pra no outro dia fazer tudo e tirar a foto. Aí a gente tem as fotos tudo bonitinhas. Eu sempre me preocupei com essa questão de imagem. Se o povo tiver curiosidade de descer no meu Instagram, mas desce com gosto, assim, ó. Desce tudo. Desce tudo. Aí vocês vão ver as primeiras fotinhas todas bonitinhas, assim, sabe? Aí eu comecei com o brownie. Aí eu peguei a receita da minha tia de palha italiana, que era muito boa. E aí a gente fez bolo de chocolate, de milho, de fubá, de banana e de cenoura. Tudo normal. Tudo normal. Tudo gordo. Tudo gordo. Não, você acha que eu pensei na época de colocar os trem especial? Não, só queria ter um dinheirinho ali, rapidex. Aí não deu 2 semanas, já começaram, Polly, que aí já foram experimentando e tal. E foi muito rápido, um negócio assim no boca a boca ali, muito, muito rápido. Graças a Deus eu tive amigos que apoiaram, sabe? Então foi bem legal. E aí eu comecei a fazer esses bolos, os clientes falaram, você faz bolo sem glúten também? Eu falei, faço. Porque eu pensei, cara, da nutrição eu sei exatamente pelo que eu tenho que trocar, como que funciona o esquema. Então, posso fazer sim, sem lactose. Só que eu nunca tinha feito o teste, porque pra mim eu não tinha zero conhecimento de confeitaria. Então, pra mim era muito simples fazer uma substituição. Era você pegar uma farinha de trigo e substituir pela farinha de arroz. Só que não. E aí, eu lembro que logo no começo, eu tive uma vizinha lá, que ela tem um filho que ele tem um tipo de paralisia, né? E ele tem dificuldade de deglutição. E ele não podia com glúten nem com lactose. E aí eu fiz um bolo pra ele e ela falou, Polly, o bolo tá muito seco e tudo mais. Ele teve um pouquinho de dificuldade pra comer e tal. Aí foi quando eu comecei a questionar essas coisas. Eu falei, poxa, como que faz então com um bolo sem glúten ficar mais úmido, né? Não ficar tão seco. E aí eu comecei a procurar farinhas pra poder fazer o bolo que ficasse melhor e tudo mais. E nesse meio tempo, eu já tava fazendo feirinha dentro do meu condomínio, porque eu queria que os condôminos, tem tipo 350 casas, eu acho, 400, enorme. Alguma coisa assim. Aí eu falei, o povo ali me conhecendo já tá bom, né? Aí eu comecei a fazer feirinha. E é engraçado tanto que o povo rico tem hora que empina o nariz, assim. Aí na feirinha o povo me tratava mal, até saber que eu era moradora. Olha só. O povo mala. Eu falei, o dia que você quiser, eu moro ali na quadra 14, lote 14, viu, moço? Galera é mala, era. Né? Não tem nossa, jeito. você mora aqui. Eu moro. Bonitão. Mas enfim, aí eu fui e comecei a fazer a feirinha. Então, assim, comecei o pessoal a me conhecer mais. E aí teve um dia que tinha um bolo que uma cliente comprava, tipo, era bolo de cacau zero tudo, com nozes. Sem glúten, sem lactose, sem açúcar. Ela falava que era o bolo mais gostoso que ela já comeu na vida. E ela ia comendo da feirinha até na casa dela. Ela ia comer o bolo. Aí ela foi, eu falei, sobrou nesse dia. Eu falei, mãe, tô com fome, vamos comer esse bolo? Vamos. Aí a gente começou a comer e tal, e ficou aquele silêncio. Aí eu... Mãe, então, vamos comprar uma água? Ela, pelo amor de Deus, tô quase morrendo engasgada. Eu falei, mãe, como é que o povo come esse trem? Como que a mulher gostava, então, como do bolo? Como que o povo gostava desse bolo? Como é que a menina come? Ela não morre engasgada no meio do caminho, antes de chegar em casa? Trem seco, da gota. Ai, meu Deus. Eu falei, mãe, como é que... Ela falou também, não sei, eu fiquei indignada nesse dia. Eu falei, como é que... Aí o João morre engasgado mesmo, né? Aí foi quando eu comecei a realmente correr atrás desse negócio. Eu falei, não, gente, tem que... Tá, eu fiquei com muita dó, porque apesar de, na época, eu já ter intolerância à lactose,
Mas a minha intolerância, eu consegui trabalhar ela, assim, sabe? Hoje eu como de tudo e tal, mas se eu der uma exagerada, eu passo mal. Mas se comer pouquinho, tá tudo certo. Mas eu fiquei pensando, na minha família não tem ninguém com problema de glúten, nem diabetes e tal, mas eu falava, gente, o povo é obrigado. É obrigado a comer um troço trem ruim. E ainda falar que é gostoso. Não, porque imagina que a mulher não comeu até chegar nesse bolo que era ruim pra você, mas pra ela já era coisa muito pior. Nossa, muito pior, com sabor residual e tal. Eu falei, caramba, não é possível que o povo tem que achar bom esse aqui. Eu fiquei muito indignada. Aí eu falei, não, pera, a gente tem que achar um negócio que a pessoa tem que comer e falar, putz, é tão gostoso quanto. Aí foi quando eu comecei a pesquisar mais, a estudar um pouquinho mais e tudo mais. E a época que eu, de fato, comecei a estudar mais mesmo foi quando eu fui entrar nos bolos de festa. Porque aí os recheios não davam a mesma textura. Porque você jogar um brigadeiro, diet ou zero lactose em cima do bolo, molinho, ok. Mas você não dá pra ter um recheio molinho pra colocar como recheio de bolo. Meu primeiro bolo zero lactose, recheio vazou, a cobertura derreteu. Mas a mulher falou assim, não, ele deu esses problemas, mas pelo menos tava gostoso. Olha, pelo menos tava gostoso. Depois ela voltou, mas a gente fica assim, cara... Não é possível, né? Eu falei, não é possível que não tem como fazer um trem bom, bonito, gostoso. Aí eu comecei a estudar mais. Aí eu falei, não, peraí, deixa eu entender os processos da confeitaria, porque aí eu vou entender os processos da substituição direitinho. E aí, a época que realmente eu entendi as coisas de fato foi agora em 2020. Que eu tirei o ano, assim, 2020 foi quase que um ano sabático pra mim, pra eu estudar muito. Porque em 2019 eu dava curso e tudo mais, mas os cursos eram de bolinhos caseiros. Então você não tem essa técnica toda de um bolo recheado, de um bolo de exato. Aí eu falei, cara, eu vou dar o bolo, o curso de bolos festivos, eu preciso entender um pouco mais dessa técnica. Como que eu vou estruturar um bolo? Se eu quiser fazer um bolo de andar, como que eu faço? Não sei. Sabe? Será que vai rolar igual o outro? E aí eu comecei a estudar. Então 2020 pra mim foi um ano assim... De explosão de conhecimento. De imersão mesmo. Foi. Assim, de comprar muito livro, estudar muito. Tipo, aí eu achei bom, porque assim, eu sentia saudade de estudar. Porque pessoa que gosta de pesquisar... gosta, né? Porque faculdade, mestrado... Meu Deus. Aí eu pegar os livros e sentar, procurar artigo, pesquisar, ver na legislação. Aí eu dei aula também em 2017. Eu fui convidada para dar aula na Unip. Então eu tive aluna e foi gostoso, assim, de me sentir estudando, ter que estudar de novo. Isso para mim foi muito gostoso. 2017? 18? Acho que foi 18. Não, alguma coisa aí. E aí eu falei, cara, eu amo dar aula. Tem dois tipos de perfis, né? Aqui nasce professora que gosta de ensinar, e aquela pessoa que não gosta, que, tipo, não nasceu pra ensinar ninguém. Nasceu. E tem gente que fala assim, não, eu vou encarar, eu quero ser professora, porque... Ainda mais agora nessa época, né? Que agora estourou boom de curso online e tal, mas assim, não é todo mundo que tem didática. Mas não é todo mundo que tem didática. E a Poli tem. Né? Aquele tipo de pessoa que você olha aquele brilho no olho ensinando. Isso gosto. É massa, né? Tem que ter. Porque senão, como que você vai passar pros alunos isso? Eu lembro que eu vi um curso de uma pessoa que ela falava assim, tão devagar. E... Não! Ela falava, não dou conta. E aí, não é pra mim não isso, é pra mim. Ela não dou conta de ver um trem devagar. E aí a pessoa falava. E aí eu não entendi ainda. Tinha que voltar e assistir tudo devagar de novo. Eu falei, meu Deus, não, me leva. É desesperador. E é que tem gente que até no vezes 2 é devagar. Eu assisto tudo no vezes 2. Mas tem gente que até no vezes 2 é devagar, que é difícil de assistir. Nossa. E aqueles que não vai no vezes 2? Que o trem não tem opção de vezes 2? Eu não assisto. É assim, ó. Eu não consigo. Tacardia. Olha... Um dia eu falei pra minha mãe, mãe, não dou conta de assistir. Esse aqui vai ser dinheiro no lixo, não vou assistir. E ela, não, eu acho que você tá exagerando. Porque eu falei pra minha mãe, eu falei assim, não, porque ela fala assim, então... nós vamos fazer isso. Ela ainda faz umas pausas. Aí minha mãe falou, não, você tá exagerando. Eu fui mostrar pra ela. Eu falei, não dou conta. Assim, você dá conta 15 minutos depois. Eu já falo rápido, eu sou uma pessoa elétrica. Eu também não dou conta, não. E eu sempre gostei desse negócio de explicar, de dar aula, de inventar, não é metáforas, é metáfora? Inventar outras coisas para a pessoa entender os processos. Porque a gente fazia estágio nos postinhos. Quando eu fiz mestrado, eu atendia na Liga de Hipertensão, que é gratuito para quem é atendido pelo Hospital das Clínicas e tudo mais. Então,
eu tinha que explicar pra eles. E eu ficava indignada, porque os bichinhos chegavam lá pra mim e falavam... Os bichinhos, né? Chegavam pra mim lá e falavam assim... Então, doutora, eu tô com diabetes e tal, o médico falou que eu não posso comer açúcar, eu não entendo muito bem sobre isso. Eu falei, cara, o bichinho não sabe nem o que é a doença dele. É paia. É paia. Eu falei, como que eu vou explicar pra ele por que ele não pode comer o açúcar? Porque ele precisa entender. Porque se ele não entende, ele fala, se eu comer só um pouquinho... Tá tudo bem. Não vai ter problema. Aí eu tinha que explicar isso pra ele. Então eu falei, não, como que eu vou explicar a nutrição de forma que ele entenda? Aí eu vou inventando, né, aqueles negócios, se eu comprar o aeroporto, vem o avião, papapá, e eu começava a desenhar, e aí... Muito didático? E então eu sempre gostei muito disso. E aí quando eu fui pra faculdade e tudo mais, e por mais que eu tive muito problema na faculdade, né, particular, né, e eu sou aquela pessoa Caxias, e se eu te ensino de A pra B, você tem que saber vir de B pra A. Eu sou dessas. Aí eu pergunto se os alunos gostavam da minha pessoa. Você foi dar aula na faculdade. Eu dei aula pro curso de nutrição, pro curso de estética e pro curso, como eu tinha pós em nutrição aplicada à estética, então eu dei curso na estética. E dei curso também pra radiologia. Pra técnica de radiologia. Então, os alunos que tinham umas disciplinas, tipo, mais complicadinhas, tipo fisiologia, ética. Nossa, os alunos de ética... Tipo, eu tentava deixar o menos chato possível. Sabe? O menos chato, porque é uma matéria chata. Eu tentava deixar o menos chato possível, mas não tem jeito, é decoreba da lei ali e tal. E eu sou Caxias. Mega Caxias. Então tinha alunos que gostavam de mim, tinha alunos que não gostavam de mim. Então já teve aluno que falou que me bateu lá fora, já me chamava de puta, já tudo sem imaginar. Eita! Minha mãe, eu dava aula à noite, saía de lá 10 horas da noite. Minha mãe ficava toda vez. Você tá saindo? Tô te esperando. Nossa. Porque foi pesado. Aí, por mais que eu amava aquilo, foi muito doloroso pra mim. Porque você vê que os alunos não respeitam. Eles não dão o devido valor, Não dão o devido valor pro professor. Alguns estão ali pra te sugar, ver que você tem conhecimento. Então, assim, ó. E outros mas não são querem poucos. Nada com nada. Eu já dei aula na faculdade da nossa área mesmo. Aula de confeitaria. Só que muitas vezes eu dei aula de confeitaria dentro de um curso que não era confeitaria. Então, por exemplo, um curso de panificação. Vamos dar aula de confeitaria. A galera tá cagando, ninguém quer saber de confeitaria, sabe? É igual na faculdade de gastronomia ter um módulo de 20 dias de confeitaria. O pessoal só vai fazer aquilo ali pra cumprir tabela. E aí faz de qualquer jeito, não tá nem aí pro professor. E aí realmente desvaloriza. Imagina se na faculdade particular é assim, imagina como que não é. Pois é. O bicho pega. Pega. Professor Não, gente, e eu cheguei no último semestre que eu dei aula, eu tive 500 alunos. Eu botava todo mundo pra me ajudar a corrigir prova, porque as provas eram obrigatórias. Tinha que ter um tanto que era múltipla escolha e um tanto que era discursiva. As discursivas eu corrigia. As múltiplas escolha eu dava pra minha mãe, pra minha amiga, pra minha irmã. Eu falava, gente, vamos fazer um mutirão aqui. Porque a gente tinha prazo pra entregar a prova, tudo mais. Eu falei, todo mundo me ajuda. Porque o trem era punk, eu ainda tenho que fazer bolo. Caraca. Você dava aula na faculdade, fazia os bolos pra vender. Eu quase fiquei louca. E fazia MBA ainda. De gastronomia. Você dormia em algum momento? Por que você acha que eu durmo até hoje? Eu tô tentando recuperar o sono. O sono passado. A bicha dorme, eu durmo. Vocês estão entendendo? Eu gosto. Eu fico morrendo de inveja, porque eu também gosto de dormir, só que lá não deixa. Eu encosto, assim... Você tá falando com ela, de repente você olha pro sofá, ela dormindo. Dormi. Ai, gente, dormir é tão bom. Ai, é tão gostoso, né? Você me entende, graças a Deus alguém me entende. Eu adoro dormir, mas hoje Eló não deixa eu dormir. Mas eu ainda tenho que aproveitar. Tudo bem, não tem problema. Aproveitar. Mas foi um ano muito complicado, assim, de trabalho, eu quase surtei. Eu pensei que eu ia entrar numa depressão de novo, assim. Porque emocionalmente a gente surta. Porque a faculdade não era tão organizada, assim, pra te chamar com antecedência. Era tipo assim, a gente tem uma disciplina disponível, começa segunda-feira. Se você quisesse, você ia. Se não quisesse, exatamente. Paciência. Aí eu dava aula segunda, terça, quarta e quinta de manhã e quinta à noite. Aí todos os dias eu tinha que montar a aula pra semana seguinte. Nossa, sobrava a sexta. Então eu tinha sexta e sábado pra fazer bolo. Porque eu não podia deixar meus clientes na mão. Mano. E eu já fazia bolo de festa nessa época. Então o bicho realmente pegava. Pegava. E aí você decidiu sair da faculdade? Foi uma coisa... E aí dedicar só pra confeitaria? Foi, porque eu vi que de tudo aquilo ali que eu mais amava, tava na confeitaria. Por mais que eu amava a docência, mas aquilo tava me tirando a paz, tava me tirando minha saúde, tava me tirando tudo. E aí não valia a pena. Não valia. E financeiramente também não tava valendo a pena. Ainda mais você que já tinha passado por um processo
de depressão. Exato. Tinha que cuidar muito. E o estresse leva a gente para um processo de novo depressivo, né? Então, a gente já consegue entender os gatilhos. Os gatilhos. Aí, eu tava percebendo que eu tava querendo dormir demais e que eu tava desanimada pra sair. Aí, você vai percebendo, eu falo, não, pera. Deixa eu tirar o pé aqui, porque senão... Vamos colocar aqui, frear aqui, porque senão o negócio não vai dar certo. E além disso, né, tinha questão financeira. A confeitaria, eu fui pesar, eu falei, o que eu ganhava, né, não tá batendo aqui. Aí eu vou continuar aqui nesse estresse, nessa labuta, esse negócio todo que não vai diminuir. Uma hora vai chegar um ponto que eu não vou conseguir falar não para as disciplinas, eu vou continuar pegando, não vou conseguir atender mais os meus bolos. Não. Sendo que a confeitaria te dava um retorno financeiro muito maior. Muito maior. Eu falei, não, quer saber? Da aula não tá rolando. Meu desejinho de ser professora, vou colocar dentro da caixinha, guardo para depois. E vamos começar aqui. Só que aí, o que aconteceu? A questão, assim, que a gente às vezes pensa assim, nossa, vou desistir, tal. Quando eu comecei com os bolos... Pera, deixa eu fazer uma retrospectiva aqui na minha cabeça. 2020 foi o ano da pandemia, 2019 foi quando eu abri o Espaço Amora, 2018 foi quando eu dei aula. Acho que foi isso. Não, 2017 eu dei aula. 2018 eu viajei e quebrei o pé. Ah, é verdade. Quebrou. Aí você foi viajar pra dar... Você começou a viajar pra dar aula. Foi. Aí, 2017 eu comecei a dar... Pra você ver, assim, o negócio que começa aqui. A linha do tempo. 2017 eu dei aula. Aí, no primeiro semestre... de nutrição. Isso. Aí, eu comecei atendendo ainda meus clientes e tudo mais. No primeiro semestre, super tava dando certo. Mas no segundo semestre, foi quando teve a primeira FIPAM Feira da Mara. E aí, eu lembro de eu estar no hotel, a faculdade me ligou à noite. Tem essa disciplina, você pode pegar? E começava na semana seguinte. Era uma disciplina de 9 horas aulas, materno-infantil. Aí eu falei, cara... Não. Peguei, uai. Pegou. Porque eu falei, cara, uma disciplina que eu curto, da área de nutrição mesmo, assim, que eu vou aprofundar legal e tal. Vai me estimular a estudar mais, então, nossa, super pego. Peguei. Aí, o que aconteceu? Foi quando eu comecei também a fazer bolo de festa. Eu pensei que ia rolar as duas coisas, sabe? Louca. Aí, beleza. Comecei a surtar aqui, beleza. Aí, começaram a diminuir um pouco as encomendas. Principalmente dos caseirinhos, que era o meu forte. Né? Então, eu não tava conseguindo atender o povo durante a semana. Caseirinha durante a semana. Pessoal, festa que é mais dia fim a de dia, semana. né? Aí começou a diminuir a encomenda. Aí quando eu parei de dar aula, final de 2017, em 2018, janeiro, você quase não tem encomenda. Eu já falei não pra uma galera lá atrás, então como que tava minha agenda? Vazia. Aí beleza. Quando chegou em abril, eu tava meio preocupada, porque eu falei, poxa, abril não, março, né? Eu falei, poxa, né, o que eu faço aqui e tal? E eu comecei a ficar preocupada. Eu falei, e agora dinheiro vem da onde, né? Vai falar, Deus, manda os clientes, né? Vamos fazer jejum. Aí a Ju virou assim, Polly, no ano anterior, eu tinha feito um curso de chocolate. Só que aí, eu tava aqui fazendo curso de chocolate em São Paulo, foi quando a faculdade me ligou pela primeira vez me convidando pra dar aula. Aí, você acha que eu botei em prática? Nem chegou a botar. Nada, nem cheguei perto. Aí a Ju falou, você não fez curso de chocolate ano passado? Eu falei, fiz, mas eu não lembro de mais nada praticamente, porque tem que revisar lá a apostila, colocar algumas coisas em prática. Ela, por que vocês não fazem meus ovos de Páscoa? Aí eu, E a Ju, pra quem não conhece, a Ju Moraes. Irmã, tá? Ju Moraes, que também é bem estourada na confeitaria. E ela devia ter encomenda de ovo de Páscoa até do teto. Tinha muita. Eu acho que na época, a Ju, eu acho que ela encomendou... Não lembro se ela encomendou alguns de fora, que ela ainda tinha fechado, e eu fiz só alguns pra ela, mas eu lembro, sei lá, uns 600 cascas pra ela eu devo ter feito. Tá. Aí, minha filha, quando eu fui entregar a primeira caixa, ela... A minha irmã está aqui trazendo meus ovos. Ela faz ovos, gente, de chocolate. Que legal você, irmãzinha. Aí o telefone bombou, porque Goiânia não tinha quem fazia. Quem tinha era o Ricardo Arriel, em Brasília, que hoje ele nem faz mais. Caraca. Então, o povo de Goiânia, tipo, tinha que ir pra Brasília pra comprar e uma galera não podia. Menina... Foram 2.000 cascas na minha primeira Páscoa. E eu tinha, tipo, 1 mês pra fazer. Meu Aí, Deus. as encomendas, eu não podia pegar, porque eu fazia ovo, eu fazia bolo. Nesse período, nesse mês de março, porque a Páscoa era bem no comecinho de abril. No meio de março, minha avó morreu. Nossa. Aí, eu tive que... Aí, a gente não dá nem tempo de viver o luto, né? Minha avó morreu segunda, o enterro foi na terça, quarta eu tava voltando a trabalhar. Porque eu falei, cara... Se eu me der ao luxo de viver o luto,
eu vou ferrar com a Páscoa de uma galera. Um monte de gente vai ficar sem ganhar dinheiro. Então, eu não posso. Eu vivo esse luto depois. Ó, desliga a chavinha aqui do sofrimento, guarda num potinho e vamos continuar. Só que aí a fibromialgia vem. Oi, coleguinha, não é assim que funcionam as coisas? Aí na semana seguinte, quando deu domingo, eu não conseguia pisar no chão. Nessa época, você já tinha descoberto que você tinha fibro? Sim, eu descobri a fibro no início de 2016. Tá. Aí a fibro veio assim com gosto, e aí eu tive que ficar parada na segunda e na terça. Aí quando foi na quarta, eu falei, gente, me ajuda. Aí veio minha tia de Brasília, minha mãe, todo mundo. A Ju encerrou a produção dela no sábado, ela ia pra lá, no domingo ia pra lá, e a gente, ó, todo mundo correndo, porque eu tinha que entregar a tempo, sabe, as coisas. E eu dei, assim, o meu melhor pra poder entregar tudo no prazo. Que esse era o meu desespero, era não entregar as coisas no prazo. Deus me livre. E aí eu consegui. Mas aí quando acabou a Páscoa, aí a hora que a gente fala assim, pera, agora eu posso sentir. E eu, putz, minha avó morreu. Putz, minha avó morreu. Aí eu entrei em parafuso. Aí abriu, eu vivi o luto. E tava cansada, juntou um monte de coisa, né? Aí abriu, eu vivi o luto e eu não consegui nem pegar a encomenda de novo. Aí foi outro episódio que eu tava meio que sentindo que eu tava dando aquela afundadinha. Aí eu falei, não, bora pra cima. Aí eu, maio fudeu. Maio não temos dinheiro, maio não temos como fazer nada. Maio acabou. Falei, e agora? E agora, o que nós faz da vida? Aí eu comecei a orar e pedir pra Deus. Eu falei, Deus, me dá uma luz, o que eu faço? Luz, né, por favor. O que eu faço? Porque eu tenho conta pra pagar? Eu não sei o que eu faço. O dinheiro tá acabando aqui, o caixa. E aí, do nada, umas 20 pessoas em uma semana entraram em contato comigo no direct e falaram, você dá curso de bolos especiais? Aí eu virei pra minha mãe e falei, mãe, interessante isso aqui. Estão me pedindo e tal. Sendo que em janeiro eu tinha dado uma de uma menina de Cuiabá, que foi lá pra casa e tudo mais. Eu nem postei, porque na época eu era ainda meio apegada às receitas. Aí eu falei, não vou postar, porque aí agora o povo vai querer vir, vai querer pegar minhas receitas. Não vou dar minhas receitas. É pensamento bem chucro, né? Aí eu falei, mãe, só se eu der os cursos, o povo tá pedindo, aí mesmo que seja um pouquinho, pelo menos já entra um dinheirinho aqui e tal. E eu comecei com isso pelo dinheiro mesmo, assim, desespero. Aí quando foi à noite, aí eu desenhei durante o dia, fazendo encomenda, desenhei lá, eu falei, não, então vou fazer um curso de bolos diet, sem glúten, sem lactose. Aí minha mãe, você podia fazer esse bolo tal também, dar o low carb. Eu falei, mãe, se eu enfiar o low carb aqui no meio, um dia não vai ser suficiente. Aí o low carb funcional entrou em outro curso. Aí foram 2 cursos. Aí eu desenhei, coloquei tudinho. Aí eu postei. Falei, gente, o que vocês acham de dar curso? Alguma coisa na descrição. Eu coloquei o desenho dos 2 cursos. Menina, aí fui dormir. Bonito. No outro dia eu acordei, eu não tirei nenhum pijama. Finalizei o dia com umas 4 cidades já marcadas e começando a fazer o cronograma do Nordeste. Caraca! Foi assim, muito, muito louco. Aí em junho eu já dei curso em Goiânia, a turma lotada, porque eu peguei como conteúdo é meio denso, turminha de 15 alunos. Porque senão começa a conversinha paralela e tudo mais. Eu falei, não, lascou, não consigo mais do que isso. Quero que o povo fique atento pra entender, porque realmente é complicado você explicar as coisas de nutrição, explicar a função do açúcar, do adoçante, tal, do glúten, do nanã, né? Complicadinho. Aí foi essa loucura e aí eu já dei curso em Goiânia e em Sorocaba. E aí Júlia ia ter a segunda FIPAM, no stand da Mara, que eu vim, dei aula, fui convidada, 2018. Foi a primeira vez, 2018. Aí eu dei aula, que eu lembro que até assim, quando eu cheguei um pouco atrasada, porque o pneu do carro furou. Tudo lindo. Aí eu cheguei lá e aí tinha um monte de gente. E aí tinha... Você lembra de como que era o stand dela? Era um L, né? Assim, aí eu tava do lado de cá, tinha uma outra mesinha de aula aqui e outra aqui. A Ju era uma hora depois de mim, desse lado. Aí quando eu cheguei, tinha tanta gente. Aí eu falei, esse povo deve estar tudo segurando lugar pra aula da Ju. Não é possível que esse povo dá aqui por conta de mim. E aí, quando eu vi que o povo tava lá por conta de mim, porque o microfone tava falhando e o povo, não tô te ouvindo, e eu tentando falar mais alto, e as cabecinhas tudo assim, ó, porque eu dei aula teórica, eu não dei aula prática. Eu expliquei sobre a lactose, decorei um bolinho lá, espatulado, os mais aleatórios, porque eu não conseguia, eu não sabia fazer muita coisa de decoração. Coloquei umas frozinhas lá, que a gente comprou no supermercado, tá tudo certo. Então, não foi uma coisa muito maravilhosa. E o povo assim, ó. Vidrado. Eu falei, caraca, esse povo que tá não é um assunto mesmo. que se fale muito, né? Não, e eu pensei que não ia ter ninguém, né? Tipo, o que o povo quer saber de coisas zero lactose, né?
Porque confeitaria já não é das coisas mais fáceis. Não. Quando a gente entra na confeitaria especial, fica mais difícil ainda, né? Então, assim, é aquele up que você fala, poderia ficar um pouquinho mais difícil, então toma aqui. Toma aqui, exatamente. E aí começou ali. Aí eu falei, gente, que massa. Aí eu comecei a gostar mesmo, assim. Eu já tava fã de ter dado aula antes e tal. Eu falei, cara, realmente o povo tem interesse nisso aqui, de fato. Aí eu voltei de lá, quebrei o pé, caí da escada lá de casa. Gente, minhas histórias são ótimas. Dá um podcast da história da Poliana, depois a gente entra na... Exato. E eu adoro falar, né? Mas aí eu caí da escada lá de casa, fraturei o pé e tal. E aí eu não quis desmarcar os cursos, porque já tava marcado o Nordeste, tinha aluno que era do interior. E você foi com o pé quebrado? Fui com o pé quebrado. Não. Engessado? Não, já tinha tirado o gesso. Mas, por exemplo, eu fui com gesso ainda pra Brasília, de muleta pra BH. Meu Deus! Eu converso pouco? Pensa eu dopada. Durante a cirurgia, eu tenho aula em tal lugar. Eu saí de lá, o médico viu, a gente é brother, e o médico. Ele falou, Poliana, durante a cirurgia você falou que tinha tal. Você falou toda a sua agenda. Toda a minha agenda. Porque eu tava desesperada. E eu gravei stories antes de entrar pra internar, falando, gente... só pra avisar, sofri um acidente e tudo mais, vou fazer uma cirurgia, mas tá tudo certo, eu não vou desmarcar. Porque eu tava preocupada com esses alunos que já tinham pagado passagem, já tinham pagado hotel, e eles eram do interior, custando pagar o negócio. Eu falei, vou desmarcar com essa galera? Vou dar um jeito, mas eu vou. Aí a instrumentadora, na hora que eu entrei no centro cirúrgico, ela, eu te sigo. Que bonitinha. Aí, ela mostrou os stories pro doutor, e eu falei a cirurgia inteira. Aí ele falou, você quer mesmo viajar? Eu falei, não vou desmarcar nada. Eu quero viajar. Aí ele fez todo o meu cronograma de pós-cirúrgico em cima das minhas datas. Então, tipo, vamos pra Brasília? Só vai tirar o gesso quando você for pra Brasília. Você vai pra BH? Então a gente vai tirar os pontos quando você for pra BH. Foi tudo desse jeito, sabe? Caramba! E aí eu tirei minha muleta no aeroporto, indo pro Nordeste. Primeira vez que eu pisei no chão foi no aeroporto. Meu arrependimento foi ter largado a muleta, porque pisar no chão... 4 meses? Não, foram 45 dias só. Eu rompi 2 ligamentos e fraturei em 4 lugares. Tinha pino, assim, pra tudo quanto é lado na minha perna. Nossa. Aí eu quis morrer. Aí era cadeirinha de rodas no aeroporto. Aí é bom que você tem tratamento VIP. Você entra primeiro. Minha mãe também chegava, né? Eu tive que carregar ela, porque eu não conseguia fazer nada e tal. E aí eu fiz a viagem. Porque eu programei essa viagem do Nordeste em 30 dias, porque eu queria passear também. Então, ia dar aula no Nordeste, aproveitar participar de um congresso de nutrição que tava tendo lá, que eu já tinha pago e tal, nem fui. E aí, a gente ia pra Natal, ia fazer passeio nas dunas, aquele trem e tal. Melou tudo. Tipo, melou tudo, já era. Não teve nada disso. Porque se eu mal conseguia pisar num terreno firme, quanto mais na areia, né? Eram os solavancos na minha botinha. Tá louco. Aí, foi uma viagem, assim, um pouco tensa, muito cansativa, muito estressante, mas muito gratificante. Porque a cada aula que a gente dá, a gente aprende também. A cada dúvida do aluno, eu já chegava, se eu não soubesse responder, já ia lá, pesquisava e tudo mais, colocava todo mundo no grupo e já respondia e tudo mais. Então, assim, a aula que eu dei, a primeira, que foi em junho, e a última, que eu dei em novembro... Já era outra professora. Outra. Tanto que quando eu fui gravar o online, no ano seguinte, eu não... A apostila era o dobro do tamanho. Ela antes tinha 22 páginas, depois ela tinha 45. Com as informações que eu fui pegando no decorrer do processo. A gente vai aprendendo, né? Vai muito aprendendo legal. muito. Pergunta, não faz só o aluno aprender, faz a gente aprender. Quanto né? mais isso a gente dá aula, quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. E isso é maravilhoso. Só que aí, nesse período que eu tava dando aula, eu conseguia fazer atendimento ainda dos bolos. Aí eu quebrei o pé. Aí já era. Aí já era de novo. Tipo, quando você começa a crescer... Aí você... Meu Deus. Aí eu tive que carregar minha mãe comigo nas viagens. Então, eu já tinha ensinado a minha mãe como montar bolo e tudo mais. Meus bolos eram tudo espatulado, então ela sabia fazer, decorar com flor e tal. Eu falei, minha mãe, pega as encomendas pra mim, pra não deixar. Aí eu tive que levar ela. Não rolou. Aí a gente de novo com as encomendas. Aí eu fui, em 2019... Montei o Espaço Amora, que era uma cozinha só pra eu poder gravar os cursos. Que eu voltei de lá pensando nisso. Falei, vou gravar, só que Goiânia não tinha uma cozinha que eu achasse bonita. Pra poder gravar, então eu montei a minha. Aí, com isso, deu a oportunidade de virar um espaço pra alugar, pro pessoal dar curso e tudo mais. E aí foi surgindo, aí eu fui de novo, né?
Aí eu fui tava lá com os passamora, crescendo e tudo mais. Aí no final do ano eu falo, nossa, agora eu vou pra um ateliê, porque a gente já tá cada dia crescendo mais, graças a Deus. E eu moro, o condomínio, né, que a gente mora, meus pais moram, é um pouco mais longe. Então tinha gente que tava reclamando um pouquinho e tal. Eu falei, não, vou pra um lugar mais central. Aí volta, pandemia. Aí você fica naquele negócio, né? Fala, meu Deus, como que vai? Quando é que vai melhorar? Quando que eu vou ter paz nesse negócio, né? O crente nunca tem paz, o povo brinca, né? O crente nunca tem um sossego, dia de paz. Mas aí a gente começa a ver os movimentos, né, do mercado, né? E aí foi quando veio aquela opção do mini bolo. Aí eu fui e lancei o mini bolo também. Aí, nossa, aí os especiais vieram com gosto. Porque qual que era o problema? A maioria das pessoas querem comprar um bolo tradicional, mas elas querem também ofertar para quem é diabético e tal. E às vezes tem 3 pessoas na família que tem problema e tal, que é um bolinho pequenininho. Aí quando teve essa oportunidade, nossa aí saiu, aí choveu. Por mais que eu já tinha feito bolo de 2 andares diet, né? Mas quando você faz a opção menorzinha pro povo atender dessa forma, aí eu vendia muito o casadinho. O bolo tradicional e o especial, ou então o tradicional eles compravam com outra pessoa e vinham com o especial pra mim. E aí começou a crescer. Parece que o ano passado eu cresci mais ainda nessa área do especial, do bolo de festa. Ótimo. Né? Porque nos caseirinhos todo mundo já me conhecia, mas no de festa não. E aí o pessoal vai conhecendo e quando eles foram experimentando, aí eu já tinha mais uma experiênciazinha, já tinha pego mais testes, já entendia mais sobre as farinhas e tal. Mas aí foi o ano que eu comecei, como eu disse, a estudar um pouco mais. Aí, né, te conheci. Aí eu vim aqui, né, no chá de revelação da Lolô. E aí eu comi do bolo, vi a decoração e tal. E aquilo foi ficando na minha cabeça, né? Eu falei, cara... Aí eu lembro de eu falar com a Cia. Eu vi a Cia, eu fiquei Você ficou com ela. Lá, ela te aí ela me ensinou a fazer o Buttercream e tal. E minha preocupação era a questão de apertar. Porque na minha cabeça, manteiga dura, então o trem vai ser duro. Aí na hora que eu apertei, eu falei, é mole? É mais mole que o chantininho. E a opção de cobertura que a gente tinha dentro da confeitaria especial era o chantininho, o diet, por exemplo, é aquele chantininho feito com creme de leite fresco, que não dá nada de estrutura, né? Ou seja, opção de decoração, nada. Tem quase nada pra fazer. E aquilo me incomodava, porque a pessoa falava assim, mas o que eu posso fazer de decoração? Eu falei, espatulado com flores em cima, ou castanhas, ou nada. Ou frutas. Acabou. Era o que a gente tinha. E isso me deixava muito incomodada. Aí, conversando com a Cia, eu falei assim, amiga, dá pra fazer diet? Ela, dá, né? Faz assim, assado e tal. Aí eu falei, cara, será que dá pra fazer 0 lactose? Aí eu falei, pô, dá pra fazer 0 lactose? Aí eu falei, gente... Aí eu fiquei, né? Aí eu comprei seu curso. Aí eu falei, vamos lá, porque por mais que eu tinha visto em fevereiro, eu acho que eu só fui mexer com Buttercream em Você demorou junho. Um tempão. Eu demorei um tempão, eu fiquei raciocinando no negócio ainda, né? Aí eu fiz em junho. Eu assisti a aula e fui fazer. Mas eu fiz ligação de vídeo com a Cia, né? Mesmo assim. Aí que a pessoa assim, é assim mesmo, meu Deus. Porque eu já fui fazer diet logo de cara. Nem pra fazer o treino normal antes, né? Pra ver qual é que era? Nossa, qual é que era? A pessoa vai fazer diet usando... Nossa senhora, doida. Aí eu fiz... E eu fiz o meu primeiro bolo. E quando eu fiz, eu vi que aquelas decorações que eu achava bonita... Você falou, uau, agora eu posso fazer tudo. Agora eu posso fazer? Opa! Aí eu comecei a gostar do negócio. Eu falei, mas como que eu vou inserir o Buttercream pra essa galera? Na terra do chantininho. Porque Goiânia o bicho pega, né? E o povo tem uma discriminação quando você fala Buttercream, creme de manteiga. Aí manteiga. Como se chantilly fosse delis, né? Chantilly gruda no céu da boca. Gordura vegetal. Não dá pra entender, né? Não entendo. A mentalidade das pessoas é essa. E eu tava Mas enjoada. É porque o mercado fez isso, né? E eu tava muito enjoada do chantininho. Eu não dava conta nem do cheiro, sabe? Aí eu falei, putz, eu tenho que dar um jeito, né? Aí eu comecei a fazer um monte de decoração diferente. E eu tinha, no finalzinho de 2019, tinha feito algumas decorações mais diferentes. Eu falei, cara, eu preciso ofertar coisas que não tem em Goiânia. Decorações. Aí todo mundo lá fazia roseta, né? Aquelas decorações igual a Ju fazia. Ou então aquele estilo da Mariana Perdomo. Né? Eu falei, cara, eu não quero fazer isso. Eu quero fazer coisas tipo as russas. Os três mais modernos e tal. Mas o chantilly não me dava essa oportunidade. Mas enfim, queria fazer. Aí quando o cliente falava, eu quero um bolo e mandava a foto, esse é só com Buttercream.
Era o meu jeito de inserir o negócio. Esse não tem jeito. Esse não tem jeito, porque com buttercream ia ser muito mais fácil. Com chantilly o trem era super difícil. E aí era a oportunidade. Quando aparecia bolo especial, eu falava, você pode escolher qualquer modelo que tá lá no meu Instagram que eu consigo fazer pra você. Nossa, aí a galera pirava. Cara, aí pronto, vendeu o buttercream. Pronto, aí eu vendi o buttercream dessa forma. Tanto que até hoje, é muito raro hoje eu vender um bolo de chantilly. Caraca, que legal. Todo mundo adora buttercream e ninguém me questiona. E quando a pessoa não fala nada a respeito da cobertura, eu já coloco lá o buttercream. Porque quando termina o atendimento, eu coloco todas as informações, né? Qual que é o tamanho do bolo, recheio, sabores, papapá. Cobertura, buttercream. Aí só se ela, por um acaso, questionar, porque ela tem que me confirmar aquilo lá, aí a gente substitui. Mas ninguém questiona. É buttercream. É assim que faz a substituição, né? Exatamente. Então, você vai, tipo, eu quero essa decoração. Só com buttercream. Sinto muito. Aí ela vê que o trem é gostoso, o negócio é gostoso, que existem as possibilidades, que o diet, né? Aí a pessoa poder escolher as decorações, isso eu não sei pra quem que foi mais satisfatório. Se foi pro cliente ou se foi pra mim. Mas, cara, o cliente que tá acostumado com diet, sem glúten, sem lactose, ele tá acostumado com uma coisa não tão boa. Não, e com a cara feia. Porque é aquele bolo que vai ser mais baixinho, mais troncho, não sei o quê. Então ele não tá acostumado a ter um bolo bonitão. Não e a hora que você oferece isso pra ele, ele fala, uau, eu nunca tive isso. E aí é um baita de uma virada de chave. Total. E pra mim, assim, eu não lembro se foi o ano passado, eu tava no ateliê, então pode ter sido no final de 2019. Mas eu lembro de uma cliente específica que tem um filho diabético. Ela é dona de uma loja de confeitaria lá de Goiânia. Então, com certeza, ela conhece muita gente lá em Goiânia. E ela encomendou o bolo pro filho dela. Eles comeram e ela me ligou. Olha, eu tô ligando pra confirmar se o bolo é mesmo diet. Ele é todo diet. Meu filho pode comer mesmo? Porque tava tão gostoso que ninguém tava acreditando que era diet. Caraca. Porque não tinha sabor residual. Cara, e receber uma ligação dessa é assim, de arrepiar até na nuca, porque você dá oportunidade para as pessoas comerem aquilo que elas não podiam mais. Exatamente. E gostoso, porque elas estão acostumadas com coisa ruim. Né? Então, e eu tive um bolo que eu fiz para uma amiga que ela tava com diabetes gestacional. E fizeram um chá de fralda dela, já tava no período da pandemia. Bem no comecinho. E eu fiz um bolinho pra ela e eu fiz diet, só que aí a cobertura eu não fiz diet, porque eu não sabia fazer buttercream ainda. Fiz de chantilly e falei, você pede pra ela tirar. E fiz a parte de fora normal. E aí, alguns amigos que foram, né, entregar as fraldas e tal, comeram do bolinho. Eu tenho uma amiga que até hoje ela pede o mesmo bolo, que é esse que ela comeu, que ela falou que foi o melhor bolo que ela comeu na vida. E era diet. Uau! Pois é. Sabe? E aí você fala assim, poxa, o melhor bolo que ela comeu na vida, e ela sempre pede o mesmo sabor. E agora vai ter o aniversário da irmã dela em setembro, início de setembro. E ela pediu que era aquele sabor de sempre. O diet. Brigadeiro com mousse de leite ninho na massa branca. Só que aí ela quer na versão gordice, porque eles vão pedir bolo de andar e tudo mais. Mas assim, cara, ela tá relembrando o melhor bolo que ela comeu na vida, que era diet. Capaz dela ainda falar assim, acho que eu preferi o diet. O diet. Tipo isso. Então, assim, é uma coisa muito, muito legal, assim. E você vê que você pode ter uma oportunidade, que é igual a gente falou. A pessoa tem aquela discriminação do especial. Você olha, você vê o bolinho na mesa, assim, o bolinho tá até bonitinho. Aí você fala assim, vai ser seco. Aí a pessoa vira e fala assim, o bolo é 0 lactose. Então é sem graça. Sem graça. Aí se a pessoa vê, nossa, que bolo lindo, aí ela fala assim, acredito que ele é 0 lactose. Fala, nossa, sério? É a brincadeira. É sem glúten, sem lactose, sem açúcar, sem sabor. Exatamente. E aí, se você vê um negócio bonito, te dá até uma vontade de querer experimentar. E se ninguém fala nada e a pessoa fala, nossa, que delícia, fala, você acredita que é 0 lactose? Você acredita que é sem glúten, que é diet? Aí a galera fala, uau, arrasou. É exatamente isso. Então, assim, pra mim, ter essa experiência foi surreal. E poder dar a oportunidade das pessoas, dos meus alunos, viverem essa experiência e poderem dar essa experiência para os clientes deles, cara, pra mim fecha um ciclo, assim, que eu falo, eu chego a arrepio, porque é muito lindo poder dar essa oportunidade das pessoas poderem ver um bolo bonito igual o seu e eu poder tentar replicar aquilo ali. O povo manda, né, as fotos dos coleguinhas, né? Aí fala, eu quero um bolo igual esse. Eu falo, igual, não dá pra ficar não, né? Mais parecido nós tenta. Aí a gente vai, tenta e fala assim, poxa, ela pode ter a oportunidade de ter um bolo bonito, assim. Que ela pode comer. Que ela pode comer. Isso é incrível. Então, nossa, eu acho que o que a confeitaria especial tem dado, assim, essa oportunidade,
E a oportunidade que vai aí de vários nichos, né? Tanto para as pessoas que têm intolerância, sensibilidade, que é o público que é o meu foco, que eu atendo, quanto para pessoas que têm alergias, doença celíaca. E o que vai definir isso? A cozinha. Aí quem define é o meu aluno. Se ele quer ter uma cozinha exclusiva para atender os alérgicos, os celíacos e tudo mais, que é o que eu explico para eles, né, no curso, que eu falo isso no meu Instagram também, para todo mundo. O que define qual público você vai atingir é a sua cozinha, você define. Então, hoje, como eu tenho, por exemplo, a minha mesma cozinha, que eu trabalho com bolos tradicionais e os especiais, então eu defino que o meu público, dos meus bolos diet, dos meus bolos sem glúten, que na verdade o certo aí é a gente falar que é com restrição a glúten, né? E sem lactose, é para esse público que tem sensibilidade ao glúten não celíaco ou que tem intolerância à lactose. Porque quem tem alergia não pode ter nenhum tipo de contaminação cruzada, porque senão dá ruim do mesmo jeito. Dá ruim do mesmo jeito. Então, por mais que às vezes eu coloco lá, porque não cabe todas as palavras que a gente quer ler na bio, aí coloca lá que é sem glúten, mas na hora que a pessoa pede o meu menu, tem um textinho e tem as informações. Não trabalho com alérgico. Só trabalho com intolerância porque na minha cozinha pode conter traços. Por mais que os meus utensílios sejam separados, que eu higienizo toda a minha cozinha e tudo mais, eu não posso garantir o 100%. Eu fui no médico esses dias e ele falou, Bruna, pelo que você tá me descrevendo, do jeito que você tá, possivelmente você tá com uma alergia a glúten. Aí eu falei assim, Ele falou, não, se você tiver... Eu falei assim, não, eu sou professora de confeitaria normal, eu trabalho com farinha de trigo e tal. Ele, você vai ter que dar aula de máscara. Eu olhei assim pra cara dele e falei, E é isso que acontece, né? A galera não pode respirar. Né? Se for alergia mesmo, é uma coisa assim que pega o sistema imunológico, pega assim o corpo da gente como inteiro. Então, corre-se o risco ali, vamos supor, porque tem, em relação ao glúten, a gente tem 3 doenças. O bom é que eu coloco 4 dedos, né? 3 doenças. Tem a doença celíaca, que é uma doença autoimune, mais local ali no intestino. Então, diminui muito a qualidade de vida da pessoa, de absorção de nutrientes e tudo mais. Aí a gente tem a sensibilidade ao glúten não celíaca, que é essa pessoa que come o glúten, se sente mal e tudo mais, mas ela tira e resolve. Não tem danos permanentes no intestino da pessoa. E tem a alergia ao trigo, que não necessariamente é relacionada ao glúten, relacionada às proteínas que tem no trigo, que a gente não só tem o glúten de proteína, tem outras, né? Então, pode estar relacionado com a proteína, alguma proteína que é do glúten ou outras proteínas. Então, são 3 coisas aqui relacionadas à farinha de trigo, né? Ao glúten. Então, a pessoa que tem doença celíaca, o celíaco, ele não pode com contato de nada, porque se ele entra em contato com o trigo, lá no intestino dele, a gente tem as vilosidades, né? No nosso intestino, ele é todo cheio de dedinhos, assim. Aí ele vai achatando. Caraca. E isso atrapalha na absorção dele. Então, se ele entra em contato com uma colher de sopa de farinha de trigo ou com 3 grãozinhos de trigo, onde encontrou esse grãozinho vai achatar. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, a pessoa não pode realmente com nada. Contaminação cruzada, 0. Tem pessoas que têm doença celíaca que conseguem com traços, mas dependendo do grau da doença da pessoa, ela não consegue com traços. Então, eu vou correr o risco? Não posso correr o risco. Nenhum. Por isso que esse termo tá até assim, tendo uma discussão muito grande dentro da confeitaria, nessa parte do povo que trabalha já com especial, a respeito desse termo do sem glúten, né? Porque por mais que eu ensino bolo sem glúten, que eu não coloco nada de glúten nos meus bolos, mas o que define se você vai usar realmente o termo do sem glúten ou não é a sua cozinha. Legal. Porque aí você vai ver se você vai atingir quem tem restrição ou se você vai atingir quem tem quem tem alergia ou quem tem doença celíaca. Da mesma forma em relação ao leite. Você vai atingir quem tem alergia à proteína do leite, que é uma doença, ou se você vai atingir quem tem intolerância à lactose. A lactose é um carboidrato do leite, né? Não tem nada a ver com a proteína, são 2 doenças completamente diferentes, mas que eu consigo trabalhar na mesma cozinha tomando todos os cuidados que a gente já tem que tomar. Legal. Então, a gente consegue definir um público, assim, que é muito carente. Muito. Muito carente. Imagino. E é um público cada dia mais crescente, né? Muito, né? Hoje em dia é mais normal a gente ver no mercado produtos sem glúten, sem lactose, produto diet. O diet já era mais normal, né? Era. Mas o sem glúten, sem lactose, há uns anos atrás não era. Não né? era. Muito mais difícil a gente achar. E Exatamente. hoje em dia a gente acha... Inclusive, a gente encontra coisas gostosas. Encontra. Graças a Deus. Encontra os pão duro lá ruim, mas tem umas coisas gostosas, né? A gente tem que aprender a selecionar. Polly, prazerzão te ter aqui. Adorei. Conversando pra galera conversar um pouquinho. Pra caramba Só aqui. um pouquinho, gente. A gente tem que gravar mais uns 5 podcasts com a Polly, né? Pra ser o suficiente pra gente falar de tudo que a gente quer. Mas vamos ter mais oportunidades, porque agora a Polly tá sempre em São Paulo. Né? Agora tô quem sabe a gente não convence ela a morar aqui de vez. Quem sabe, né? Polly chega aqui. Amiga, obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Gente, até um próximo podcast.
Um beijo. Beijo. Tchau.